Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, X-Men. O que esses quadrinhos têm em comum? Primeiro, são todos da Marvel. Segundo, são todos da Editora Abril. Terceiro, são todos de formatinho. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os formatinhos, sobre a importância que eles tiveram e se de repente eles ainda têm alguma importância nos dias de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia da gente ter uma conversa sobre formatinho. Quando a gente pensa no histórico de publicações de quadrinhos no Brasil, é impossível deixar de lado os formatinhos. Por quê? Porque Turma da Mônica foi publicada em formatinho, Disney foi publicado em formatinho, Marvel foi publicado em formatinho, DC foi publicado em formatinho. Além disso, né, a gente vai acabar encontrando G.I. Joe, Thundercats, He-Man, dentre outras, Transformers, dentre outros títulos, tudo dentro desse mesmo formato, ou seja, esse singelo formato pequeno que nós chamamos de formatinho. Muita gente hoje tem ojeriza formatinho, se desfez de todos os formatinhos, passa longe de formatinho, não quer saber de formatinho. Por outro lado, existe uma fatia de colecionadores que faz questão de garimpar os formatinhos e ter as coleções tanto da Marvel quanto da DC, da Editora Abril, completos na coleção, quando não de outras editoras, como por exemplo a RGE ou ainda a Editora Block. Mas a grande questão é, e eu quero me deter mais especificamente dentro das questões da Editora Abril, haja vista que foi o período mais longevo de formatinhos aí pra gente. E por quê? Porque eu já fiz 2 vídeos sobre formatinhos aqui no canal. O primeiro deles foi quando eu comentei sobre os preços dos formatinhos, né? E a minha opinião na época, que muitas vezes as pessoas falam que era facinho, você comprava um monte de gibi fácil, e eu ali dou minha opinião a partir da minha experiência própria, que talvez isso não seja tão simples assim. E também fiz um outro vídeo falando especificamente das questões de quando a Editora Abril criou a própria cronologia que ela tinha e, por sua vez, também cortava histórias, as histórias, alterava desenho, fala e o que fosse possível para manter a sua cronologia própria. Dito isso tudo, né, eu vou tentar evitar, né, entrar nesses assuntos de preço e dos cortes da Editora Abril e me deter especificamente na questão histórica, vamos dizer assim, da importância dos formatinhos. Bom, os formatinhos, eles nos apresentaram, sob muitos aspectos, pelo menos as pessoas da minha idade mais ou menos, que começaram a ler quadrinhos na década de 80, personagens fantásticos e como era sensacional poder ler um gibi. Até porque foi justamente na década de 80 que eu tenho para mim que é uma das épocas assim mais importantes em termos de criatividade dentro dos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC. Foi justamente em formatinho que a gente leu o Superman do John Barney. Foi também em formatinho que a gente acabou lendo o Batman Ano 1 do Frank Miller. É também em formatinho que a gente se deparou com a queda de Murdoch, ou com toda aquela coisa bonita que é o Demolidor do Frank Miller. Não só isso, foi em formatinho que nós lemos a saga de Surtur, foi em formatinho que a gente viu a saga da Fênix Negra, entre outras publicações, tudo em formatinho, né? Pro lado da DC, com Heróis em Ação, Super Amigos, Liga da Justiça, Batman, Super-Homem, pro lado da Marvel também tinha o Super Powers do DC 2000, pro lado da Marvel com Homem-Aranha, o Incrível Hulk, Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, Capitão América, enfim, né? Títulos e mais títulos que nos encantavam na época e que nos fizeram chegar perto de sagas fantásticas, como por exemplo A Crise nas Infinitas Terras. Então, quando a gente pensa em formatinho, não dá para você separar essas sagas, essas histórias, esses arcos, estes momentos tão importantes dentro da leitura de quadrinhos no Brasil, do formatinho. Por quê? Porque a nossa primeira aproximação, o nosso primeiro contato com essas histórias
histórias que hoje aí boa parte delas, a gente, se não todas, ou pelo menos a imensa maioria dessas fases boas a gente tem hoje num formato americano, num encadernado, tudo bonitão, a gente se deparou primeiro de tudo com elas, foi lá no formatinho. O Eu, Wolverine, por exemplo, né, saiu numa minissérie em formatinho pela Editora Abril, lá com o texto do Chris Claremont e com a arte do Frank Miller. Ou seja, eles têm o seu momento e sua importância dentro da história. É inesquecível também a questão de Heróis da TV número 100 e também de Capitão América número 100. Por que é inesquecível? Porque na época foi assim um barulho muito grande que a Editora Abril fez lançando a edição de número 100 de cada um. Se hoje as pessoas têm muita crise com começo de arco, fim de arco, qual que é o melhor momento para começar a ler? Tem que ser agora porque daqui uma número 1, ou uma nova fase, ou não sei o que, ou sei lá o que foi, a gente pegava o negócio no meio do caminho mesmo, né? Não? E quanto maior a numeração, mais interessava a gente. Hoje a coisa meio puxa para baixo. A pessoa pensa assim, já número 180, então não vou começar a ler não, porque já foram 179 publicações. Pois a gente começava na 180 e queria 179 para trás, sabe? Mas por quê? Porque a gente tinha meio que essa coisa. E aí o que acontecia? Eu não entendi nada. A gente dava o jeito depois de ir entendendo, lendo e conhecendo e depois conseguindo as edições para trás, fazendo isso. Hoje é muito mais fácil. Se você começar a ler um arco no meio, você entra na internet e você consegue aí as informações, tudo daquele arco, do que aconteceu antes, depois, e seja o que vai acontecer depois, o que está acontecendo no meio, qual publicação que tem relação com aquilo. Hoje está tudo na mão, hoje é muito mais fácil. É por isso que eu acho que você não pode começar a ler um arco no meio. Isso é conversa para boi dormir. Você pode sim, porque se você buscar informação na internet, você se inteira de tudo que está acontecendo rapidinho, sabe? Na época era muito mais difícil e nem por isso a gente largava a tarefa no meio. A gente ia e passava a conhecer os personagens e entendê-los de uma forma assim, um tanto que bacana, porque a gente ia caminhando dentro dos quadrinhos e não tinha um montão de informação à mão tão fácil assim. Dito isso tudo, voltando para o Heróis da TV e para o Capitão América, né, a Editora Abril fez um barulho bastante grande e foi um momento assim, na verdade, dentro do colecionismo, né, um momento muito importante, porque era a edição número 100. E eu me lembro bem da edição número 100 de Heróis da TV de Capitão América, e eles publicaram um texto do Stan Lee apresentando a origem do personagem, como que ele pensou em criar os personagens, a história de origem e daí uma história atual. Então a gente tinha lá a origem dos X-Men com a história atual. Aí a gente tinha lá também uma história a origem do Quarteto Fantástico, uma história atual, a origem do Hulk, uma história atual, e os Vingadores, uma história atual. E o curioso disso tudo é que em Capitão América número 100 não tem nenhuma história do Capitão América. Exatamente. Você pega o quadrinho, você lê ele todo, você vai achar ali o Quarteto Fantástico, você vai achar ali o Incrível Hulk por aí adiante, mas tu não encontra a história do Capitão América e uma história atual. Por que a Editora Abril não elencou o Capitão América? Eu não faço ideia, quando deveria, porque é uma história do Capitão, é um gibi do Capitão América, não é mesmo? Mas ela pouco se importou com isso, na verdade. Também chama a atenção a época que eles lançaram o Super Almanac Marvel e também o Super Almanac DC, né? Por quê? Porque fazia parte ali de um esquema bacana de publicação, assim, que dentro do formatinho a gente poderia chamá-los de luxo, né? E era bem bacana, principalmente a edição número 1 do Super Almanac Marvel e acho que a 2 até a 3 ou 4 mais ou menos, com uma capa cartonada bem grossa e que você tinha que tomar cuidado para abrir, porque senão soltava as páginas, porque era muito espesso o gibi para pouco espaço, né? Para ficar bem firme aquilo ali. Então a gente tinha que ter um certo cuidado de manuseio, mas ao mesmo tempo é uma época assim muito saudosa nesse aspecto, né? E que vai marcando todas as bases aí de leitores antigos, no caso, vai marcando a história de leitores antigos. E quando a gente chega na época atual, né, muita gente menospreza formatinho. Não devia, na minha opinião, menosprezar formatinho, mas eu não quero colecionar. Mas não colecionar e menosprezar são coisas diferentes. Por quê? Porque eles têm importância histórica. Por outro lado, há algumas coisas que dificilmente saem ou vão sair num outro formato pra gente. Por quê? Porque talvez são histórias que não tenham tanto apelo hoje, como por exemplo as Guerras Asgardianas, né? Que no caso foi publicado na mensal dos X-Men.
E as Guerras Asgardianas foi um negócio muito bacana, né? Onde a gente tinha ali a Tropa Alpha, os X-Men, algumas situações ligadas ao Loki e por aí adiante, que foi muito bem trabalhada. Há bom tempo atrás eu fiz um vídeo a respeito, também no gibi antigo, né, falando dessa saga. Mas é uma coisa que dificilmente eu acho que um dia vai ser publicado em formato americano pra gente. Então, determinadas histórias que muitas vezes a gente quer, né, só em formatinho. Pensemos também no Super-Homem do John Barney, né? Pode ser que saia, pode ser que não, mas quem tem Superman do John Barney do que foi publicado no Brasil é formatinho, tirando aquele encadernado que conta a origem lá do Super-Homem, né, o começo do Super-Homem do John Barney. Tirando isso, a maioria é em formatinho. Então, eles têm seu lugar na coleção, eles têm sua devida importância. Eu não sou um grande garimpador de formatinhos, mas quando eu estou em determinado lugar e eu vejo um que de repente é bacana, eu vou ali e acabo pegando, né? Não dá para negar também, por exemplo, a importância de Grandes Heróis Marvel, que era um quadrinho trimestral, assim, pura e simplesmente sensacional, né? E não só isso, a Editora Abril também tinha às vezes, né, aquele lance de pegar arcos e transformar em minisséries, né? Como foi, por exemplo, a saga de Surtur, né? A saga de Surtur foi publicado como uma minissérie, tudo bonitinho ali. Também tem uma minissérie do Homem de Ferro, que também fazia parte da mensal do Homem de Ferro, uma minissérie dos X-Men, que fazia parte também da mensal dos X-Men. Então eles tinham muitas vezes essas jogadas, né, de vender o material como uma minissérie, né, porque era um arco fechadinho, bonitinho, né, e que de repente tinha um apelo comercial para isso, e a partir disso daí você acabava adquirindo aquilo ali. E para terminar esse vídeo que está ficando meio comprido, né, eu queria também mencionar a questão do mix, né? Era tudo revista mix. E é um mix bem mix, não é só um mix, é um mix bem mix. Por quê? Porque a ideia da Editora Abril era fazer o seguinte: vamos fazer com que os nossos leitores tenham um contato com o maior número possível de personagens. Então o que acontecia? Você pegava um gibi do Homem-Aranha, tinha o Homem-Aranha de Quarteto Fantástico, quando não, se acabava aparecendo lá uma história do Punho de Ferro, ou do Luke Cage, ou quem sabe uma história dos X-Men. Mas por quê? Porque a ideia era justamente essa, né? Na mensal do Hulk, por exemplo, tinha os Novos Mutantes, tinha o Ron, tinha o Motoqueiro Fantasma. Por sua vez, também foi publicado Star Wars na mensal do Hulk. Então eles misturavam bastante, justamente para que a gente tivesse o maior número, um contato com o maior número de personagens possíveis, né? Hoje a gente quer mais a coisa toda separada, de preferência até já encadernada, com o arco inteiro e aquela coisa toda, porque a gente não tem mais a paciência de querer esperar mês a mês para poder ler uma história. Mas era um negócio muito funcional, na verdade. Há quem diga que era uma bagunça, aquilo não era bagunça, aquilo era feito de forma proposital para apresentar o maior número possível de histórias para as pessoas. E bagunça era a cronologia, né? A cronologia, sim, era uma bagunça. Tanto é que às vezes você pegava uma história e você olhava quando ela foi publicada, a primeira história do gibi foi publicada em 1984, a segunda história do gibi foi publicada em 1980, a terceira história do gibi foi publicada em 1968. E isso sim era uma bagunça, né? Porque eles iam pegando as histórias e faziam assim. Mas o mix, ele era feito dessa forma justamente para oferecer um leque maior de possibilidades de personagens para os leitores. E, na minha opinião, a melhor mensal de todos os tempos, tá? Juntando formatinho ou formato americano, a melhor mensal de todos os tempos se chama Superaventuras Marvel. Sem dúvida nenhuma, tá? A melhor mensal de todos os tempos. Uma revista forte, via de regra, em cada edição, e que compila ali momentos muito importantes do universo Marvel. Então, formatinhos têm seu lugar, formatinhos têm seu lugar na história, formatinhos têm seu lugar na coleção, e sim, tem muita gente que não gosta por causa de ter, por causa do papel, por causa dos cortes da Editora Abril, por causa dessas bagunças às vezes que a Editora Abril fazia, e eu respeito inteiramente isso, mas ao mesmo tempo, gostando ou não gostando, eles são importantes dentro da linha
cronológica de publicação de quadrinhos no Brasil. E sim, foi lá nos formatinhos que as melhores histórias em quadrinhos, tanto da Marvel e da DC, foram publicados, porque para mim a década de 80, pura e simplesmente o comecinho da década de 90, é o momento assim simplesmente brilhante em termos de criação de histórias, e que nós que vivemos aquele tempo fomos muito, mas muito privilegiados, e quando nós comparamos aquela fase com a fase atual dos quadrinhos, com todo respeito, mas a fase atual ela fica muito aquém daquilo que foi criado na época, sem dúvida nenhuma. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. Conte também para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e faça parte do nosso grupo no Facebook. Também deixa aí nos comentários a sua opinião sobre formatinhos. Deixa aí curiosidades sobre formatinhos. Por quê? Porque conversar com vocês, vocês sabem, é sempre muito bom. E eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito dos formatinhos. E caso você for fazer suas compras na Amazon e quer ajudar o canal, o link também para a Amazon está aí na descrição do vídeo. E comprando na Amazon, você dá uma força para esse que vos fala, para dar uma melhorada aqui nas coisas do canal. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Até a próxima.